Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Simone e no vídeo de hoje eu vou estar relatando um pouco da minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. Depois de 6 anos eu voltei a ativar esse arquétipo. E quais foram as novas experiências? Qual foi as mudanças que esse arquétipo trouxe? Primeiramente, pessoal, eu quero, na primeira parte desse vídeo, está relatando como foi que eu conheci esse arquétipo. Isso há 6 anos atrás, eu conheci aqui no YouTube, através de bioquineses. A Cleópatra apareceu para mim numa época onde eu era uma pessoa que eu estava muito desacreditada da vida, né? E eu me lembro que, de repente, eu mexendo ali, navegando ali pelo YouTube, eu encontrei um vídeo sobre bioquineses da Cleópatra. E na descrição do vídeo falava todos os benefícios que a pessoa poderia receber ao acessar esse arquétipo, né? Empoderamento, autoestima. E nessa época eu era uma pessoa que eu estava com a minha autoestima muito baixa. E aí então eu comecei a ouvir as bioquineses e estudar um pouquinho sobre o arquétipo da Cleópatra. Até então, nessa época eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto de arquétipos, era algo muito novo para mim e eu resolvi embarcar nessa aventura e nessa nova experiência. Passei a escutar as bioquineses, fui lá no Google, peguei uma imagem da Cleópatra pela qual eu me identificava, coloquei na tela do meu celular, no meu notebook e as coisas foram seguindo. E eu comecei a notar algumas mudanças, eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa que conseguia se expressar melhor, se posicionar, porque quando a Cleópatra apareceu na minha vida, assim, esse arquétipo se apresentou para mim, eu era uma pessoa muito passiva, eu era uma pessoa que literalmente as pessoas me faziam de boba mesmo, sabe? Eu não tinha, como eu posso dizer, malícia da vida. Então eu era uma pessoa assim que muitas das vezes as pessoas pisavam em mim, falavam coisas assim que me deixava magoada, que me deixava triste e eu não sabia reagir. Sabe, se aquela pessoa que não tem boca para nada, que não tem atitude, que não tem posicionamento, eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu preferia fugir do combate do que, tipo, me posicionar, tipo, me defender. Então, muitas das vezes eu passei por situações muito difíceis, pela qual, assim, eu cheguei a perder noites de sono, porque eu não me posicionava. Então, quando você é uma pessoa muito passiva na vida, quando você é uma pessoa que muitas das vezes não se posiciona, não enfrenta a vida de frente, você passa por situações bem complicadas e as pessoas vão fazer com você aquilo que elas bem entendem. E afinal de contas, você não tem personalidade, você não se posiciona. E eu era essa pessoa, até essa maravilhosa Cleópatra chegar na minha vida. E ao ativar o arquétipo, eu vi que eu fui me tornando uma pessoa assim mais empoderada. Eu fui querendo estudar mais, até mesmo sobre arquétipos, sobre outras coisas, sobre finanças. Então, eu vi que foi acontecendo mudanças na minha vida. E eu senti também, assim, na época, assim, eu era uma pessoa que, além de eu não me posicionar, era uma pessoa que eu tinha uma autoestima muito baixa. E a Cleópatra me ensinou a me amar mais, a me cuidar, a me valorizar. E para mim foi uma experiência assim, muito marcante nessa época. Eu lembro que eu fiquei, nessa época, com esse arquétipo ativado por 6 meses. A experiência para mim foi muito boa, me trouxe muitas mudanças, até em termos, assim, na área financeira, na área de amizade, deu fazer novos amigos, na parte da paquera, dos relacionamentos, eu acho que foi muito bacana para mim. E eu me lembro, assim, que nessa época eu não caí tanto no lado sombra como algumas pessoas, às vezes acontece de entrar nessa energia do lado sombra, né?
Porque nós sabemos que todos os arquétipos em si, ele tem o seu lado sombra, né? E quando você já tem, muitas das vezes, essa sombra dentro de você, e quando você ativa um arquétipo tão forte de poder, de posicionamento, de estratégia, como o da Cleópatra, muitas das vezes pode entrar em discordância com alguma coisa que você tem dentro de si. Exemplo, se você é uma pessoa muito passiva, como eu era, a Cleópatra era uma rainha. Ela era estrategista, empoderada, era uma mulher que sabia se posicionar, negociar bem. Então, você vai sair dessa zona de conforto, de passividade, e vai passar a ter mais ação. Então, pode ser que pessoas ao seu redor que é acostumado com esse seu jeito mais parado, mais lento, pode se assustar. Mas você tem que seguir firme com isso, que nem na questão da irritação, né? Que eu acabei me perdendo no assunto e vamos voltar. Eu não entrei nesse lado sombra da irritação, porque tem pessoas que relatam que ficaram mais arrogantes, com muita irritação, mandonas, às vezes até um pouco egocêntrica, mas eu acho que tudo isso é algo, como eu já falei anteriormente, que já está ali dentro da pessoa. É algo que ela já possui, e ao ativar esse arquétipo, o que acontece? Potencializa. Porque um arquétipo, quando você entra em ressonância com ele, que você ativa ele na sua vida, você passa a receber as informações desse arquétipo pelos neurotransmissores, né? Então, você começa a ter uma visão de vida diferente, a ter uma energia, às vezes, mais dinâmica, de mais ação. Mas essa questão do lado sombra, no meu lado, no meu ponto de vista, o arquétipo vai potencializar aquilo que você já tem dentro de si. Então, nessa parte do lado sombra, é o momento de você avaliar certinho se você já não tinha essa coisa da irritação, do egocentrismo. Então, é algo que você precisa trabalhar, porque todos os arquétipos têm o seu lado sombra. E também, se você for ficar pensando só pelo lado sombra, você não ativa nenhum. Todos têm seu lado sombra. Então, se você quer se beneficiar das informações dos arquétipos, da energia dos arquétipos, você precisa estar ciente do lado sombra e trabalhar com isso e trabalhar dentro de si isso e tornar isso em luz, né? Para que você receba benefícios e mudanças de vidas do arquétipo, né? Então, fiquei com esse arquétipo na época por 6 meses. Isso já tem 6 anos atrás. E agora, recentemente, eu resolvi ativar novamente. Eu tive uma sensação assim, como que se a Cleópatra quisesse voltar para minha vida. Porque eu acho que o arquétipo da Cleópatra, ele é um arquétipo tão forte que só se não for um momento para você usar. Mas é um arquétipo que quando você ativa ele, eu acho que ele te dá uma expansão de consciência tão grande, uma visão de vida diferente, posicionamento que não é algo que passa. Esse arquétipo, ele vem para transformar. E me transformou. Mesmo que faz 6 anos atrás que eu ativei, depois eu não tive mais contato com esse arquétipo. Eu acho que na época ele cumpriu o que era para cumprir, ele trouxe a expansão de consciência que eu precisava, ele me ajudou a trabalhar o meu alto valor, o meu poder de merecimento, mas é um arquétipo que ele não passa em vão na vida da pessoa, desde que seja o seu momento de estar vivenciando essa energia, desde que você esteja preparada para viver essa entrega e essas novas experiências. Então, esse arquétipo voltou recentemente na minha vida. Começou a aparecer muito para mim em vídeos do YouTube. Às vezes eu estava ali pesquisando alguma coisa, parecia um documentário sobre a Cleópatra. E eu acredito que nada é por acaso. Eu penso que um arquétipo,
ele vem na vida da gente, eu acredito que quando começa a acontecer muita coincidência, assim, é o arquétipo querendo interagir com você, é o arquétipo querendo entrar na tua vida para te ajudar, para você expandir a tua consciência. E a Cleópatra quis voltar depois de 6 anos. E eu falei, vou ativar novamente. E já tem uns 15 dias mais ou menos que eu ativei o arquétipo da Cleópatra, mas agora que eu ativei, eu já tenho notado as diferenças. Mas hoje em dia, com a nova visão de vida que eu tenho, com a minha nova noção assim de consciência das coisas, e eu creio que esse arquétipo ele veio de uma forma diferente agora. Eu achei interessante a maneira que eu tenho percebido, as sensações, a energia. Então, agora a Cleópatra veio agora como uma força assim que eu não diria mais assim de posicionar, de ter postura. Isso lá atrás eu aprendi com ela. Lógico que eu também fui buscar novos conhecimentos, eu fui estudar, eu fui expandir a minha mente para me tornar uma pessoa melhor. Eu fui trabalhar minha autoestima, meu autoamor. Então, hoje a Cleópatra já não está trabalhando tanto nessa parte de autoestima. Eu acho que eu sou muito mais bem resolvida com essa questão. Eu acredito que ela veio nesse momento, eu acho que até por uma questão de me ajudar até no meu trabalho. Eu acho que para mim me tornar uma pessoa, como que eu posso dizer, mais organizada, com os pés mais no chão, e a Cleópatra tem me trazido isso. Eu achei interessante que nesses 15 dias assim que eu ativei o arquétipo, eu fiquei assim um pouco mais reclusa. Mas assim, reclusa que eu digo, não fugindo da vida, não fugindo dos meus compromissos, das coisas que eu tenho para fazer, mas é algo assim de observação. Sabe quando você está parada, mas você está nos bastidores ali trabalhando, você já não está assim, como eu posso dizer, com tanta necessidade de ficar se aparecendo, de postar tantas coisas nas redes sociais. A Cleópatra chegou com essa energia de, como se fosse uma introspecção, mas de observação, de maturidade, de observar tudo ao meu redor e dar os passos corretamente, os passos certos. Sabe assim, sem muita emoção, sem você fazer as coisas sem pensar. Então, a Cleópatra, ela traz essa coisa da estratégia mesmo, de você pensar o jeito certo de atingir os seus objetivos e as suas coisas. Então, eu estou sentindo uma energia muito diferente de 6 anos atrás. Logo, lógico, trouxe muito magnetismo, a autoestima da gente vai lá em cima realmente, me trouxe muita alegria, mas me trouxe muito mais essa coisa da responsabilidade, do posicionamento, da estratégia, de muitas das vezes esse jogo de cintura, sabe, de você não se desesperar diante de algumas situações e até mesmo me fez repensar algumas coisas que eu estava fazendo, que de alguma forma estava me prejudicando, algumas coisas que eu deixei de lado, pessoas, e é poderosíssimo esse arquétipo, e eu acho muito interessante, né, que eu tenho notado, assim, nas minhas experiências com o arquétipo, como cada experiência é única para cada ser humano, né? Eu sei que existem inúmeros vídeos aqui no YouTube de pessoas relatando as suas experiências, mas a minha não vai ser parecida com a tua. Talvez você ativou o arquétipo da Cleópatra e você fala, nossa, eu ativei, eu tô num nervoso, eu tô brigando com todo mundo. Eu não, eu tô numa paz, numa certeza das coisas, sabe? Dando os passos corretamente, com elegância, com jogo de cintura, com diplomacia. É isso que eu tenho sentido no arquétipo da Cleópatra.
após 6 anos. E para mim esse vídeo está sendo muito especial, porque foi o primeiro arquétipo que eu ativei na minha vida, e é um dos arquétipos mais fortes que tem, né? O público feminino aí que usa, é o top de linha. Eu acho que o arquétipo da Cleópatra é a grande estrelinha que existe, né? Muita gente usando e muitos relatos de transformação, de prosperidade. Então, para mim é muito especial. Tá retornando aqui no meu canal, né? Que é um canal onde eu falo sobre radiestesia mesorradiônica. Eu sou terapeuta, né? Você vê que depois dessa ativação do arquétipo, né, há 6 anos atrás, eu comecei a estudar muito mais sobre espiritualidade, acabei me formando como terapeuta e hoje em dia eu trabalho com isso, então é um arquétipo que eu tenho muita gratidão. E se ela quis voltar na minha vida agora, nesse momento, eu creio que era para ser. E eu abri as portas para esse arquétipo, tô super aterrada nesse arquétipo maravilhoso e tô muito feliz já com os resultados, né, que eu tô obtendo até no sentido de trabalho, de ideias, sabe, assim, de você ter ideias novas e novos clientes chegando, algumas parcerias também. Então, tá sendo algo maravilhoso. E para mim não é por acaso, eu acho que quando você começa a ver muito uma imagem de um arquétipo. Talvez você tenha usado no passado, ou você nem saiba, talvez você está tipo, assistindo esse vídeo aqui, você nem saiba o que é arquétipo. Às vezes eu estou falando de arquétipo aqui para você outro idioma, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o tema. Mas quando um arquétipo ele começa a aparecer muito e dá aquela emoção, você se sente muito atraído pela imagem, eu acredito que é o arquétipo te chamando. E há 6 anos atrás, na situação pela qual estava passando, todas as dificuldades, todas essas questões de autoestima, eu estava muito perdida no caminho, já estava, né, num processo de busca, de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo muito perdida, muito deslocada. Na época, a Cleópatra veio para levantar mesmo, para sacudir a poeira de eu me olhar no espelho e falar: levanta, que você tem poder, você pode, se posiciona. Porque a Cleópatra, ela traz essa energia, né, de posicionamento. Não de você ficar aí, tipo, chorando pelos cantos, no vitimismo, bancando a vítima, não. Ela vai te levantar. Se você quer mudança, se você quer transformação, você quer empoderamento, magnetismo, estratégia, prosperidade no trabalho, nos negócios, atrair também olhares, porque ela traz essa questão do magnetismo pessoal, aumenta muito mesmo, né? A Cleópatra, ela tem essa energia, é difícil assim, alguém que tipo, ativou esse arquétipo e não, tipo assim, a pessoa não sentir a energia desse magnetismo, desse poder, esse fogo, da sedução, da paquera, acontece bastante, né? Tem, para mim, pelo menos, sempre aconteceu. Mas até então meu foco nunca foi assim eu não tenho assim, a visão que eu tenho com o arquétipo da Cleópatra, eu nunca usei ele assim somente para atração de homens, de paquera, sabe essa coisa da sedução? Eu sempre foquei nessa coisa da estratégia mesmo, da inteligência. E quando você se abre para o arquétipo, quando você ativa da maneira correta, e vai passando o tempo, vai passando os dias, os meses, você passa a sentir sim a energia do arquétipo. Mas o arquétipo em si, ele vai trabalhar dentro daquilo que você já tem, dentro das estruturas que você já tem em si, de ideias, de pensamentos. Logicamente que o arquétipo vai te ajudar a expandir, a se melhorar, mas ele vai trabalhar muito com algumas coisas que você já tem.
E é por isso que muitas das vezes tem pessoas que caem no lado sombra, tem pessoas que não conseguem ativar o arquétipo da Cleópatra. Eu já vi relatos de pessoas que, tipo, falavam, eu não consigo ativar a Cleópatra. Eu fico numa irritação, eu começo a ter sentimentos de vingança, mas isso nada mais é do que algo que a pessoa já tem dentro dela. E o arquétipo, ele vai o quê? Levantar o tapete. E, e vai sim mostrar tuas sombras. Mas daí é com você, de ter a força de querer mudar e de não se deixar cair nas sombras, mas de observar e absorver toda a energia de mudança que esse arquétipo tem para você. É que muitas das vezes a pessoa ela não está preparada para um arquétipo. Existe isso também. Sabia que até para ativar um arquétipo existe um momento certo? Eu, por exemplo, já teve arquétipos que eu tentei ativar, eu não me dei bem. Eu fiquei, sei lá, 2 dias já caí num lado sombra terrível. Desativei. É porque eu não posso usar esse arquétipo? Não, não era o momento. Às vezes não é o momento. E hoje eu tenho essa compreensão, eu tenho essa sensibilidade e a humildade de entender que tem horas que não é o momento de ativar aquele arquétipo. Por mais que às vezes o meu ego, a minha curiosidade quer, às vezes não é o momento. E o arquétipo vai trabalhar muito com a consciência que você já tem em você, né? Ele vai expandir muitas qualidades que você já tem e também pode ativar sombras que você já tem dentro de si, né? E, então, pode acontecer que a pessoa vai tentar ativar o arquétipo da Cleópatra e ela não se dá bem, não é o momento. Eu, nesses 6 anos há 6 anos atrás, que eu ativei o arquétipo da Cleópatra, eu não ativei mais. Eu usei outros arquétipos, da borboleta, já usei da Imperatriz. Eu não voltei mais no arquétipo da Cleópatra. Olha que incrível! E foi o primeiro arquétipo que eu conheci, onde eu tive a experiência, que me trouxe muita expansão de consciência, mas era como que se não fosse mais para mim ativar novamente. Olha que louco isso, né? E eu não ativei novamente, mas só que ela começou a aparecer muito. E eu falei, tô precisando da energia da Cleópatra na minha vida. Falei, vou ativar e falei para ela, pode entrar, rainha, vamos trabalhar juntas. Me ensina as tuas estratégias, que hoje eu me sinto até muito mais preparada do que há 6 anos atrás. Estou precisando da tua energia no meu trabalho, no meu dia a dia. Vem para cá, Cleópatra. E há 15 dias que eu ativei, eu já estou sentindo esse impacto, esse poder dessa rainha. E é muito simbólico para mim estar fazendo esse vídeo. Eu fico até um pouco emocionada. É como se ela me escolhesse mesmo. Tipo, há 6 anos atrás, ela bateu na minha porta, eu abri e entrei em ressonância com ela, interagi, consegui crescer. E de lá para cá foi uma jornada de trabalho, de autoconhecimento. E hoje eu estou aqui novamente com ela, fazendo esse vídeo para vocês e relatando a minha experiência. Para mim só fica a gratidão, porque os arquétipos é uma ferramenta de muito poder. Então, quem ativa os arquétipos com consciência, quem procura informação, quem procura entender um pouco mais ali da história dos arquétipos, do tipo de energia que ele vai mandar para o teu campo, é só sucesso, é brilho, é empoderamento, é felicidade. E para mim, nesses 15 dias que essa rainha maravilhosa voltou para a minha vida, está sendo maravilhoso e fantástico. Gratidão por você ter me acompanhado até aqui e deixe nos comentários se você já ativou o arquétipo da Cleópatra, ou talvez se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, talvez é a primeira vez que você entra em contato, né, com esses assuntos sobre os arquétipos. Deixe aqui nos comentários, ou também deixe a sua experiência, se foi positiva, se foi negativa.
sei lá quanto tempo você usou, o que a Cleópatra trouxe de bom para você, deixa nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E dessa forma você acaba ajudando outras pessoas que acessam o canal, que vão estar assistindo esse vídeo, que vão ler o teu comentário. Então é uma forma de você se doar para o universo, doar a tua experiência, e isso vai retornar em bênçãos na sua vida e autoconhecimento. Gratidão por estar aqui, para mim é uma honra ter voltado aqui para o YouTube. Tem uns dias aí que eu não gravo e agora os formatos dos meus vídeos vão mudar. Eu vou estar aparecendo muito mais aqui nos vídeos e relatando muitas experiências, não só com o arquétipo, mas também com radiestesia terapêutica, mesa radiônica, espiritualidade, porque eu acho que isso, eu contando as minhas experiências, eu acabo ajudando também pessoas que estão aí na busca do autoconhecimento, das transformações, e é para isso que eu estou aqui. Gratidão e até o próximo vídeo.